Estimados alunos, sejam todos muito bem-vindos, então, à nossa aula de revisão. Hoje o intuito é trabalhar com vocês algumas caracterizações, como circuito misto, magnetismo, física moderna, tudo isso num toque de revisão, certo? Então, para a gente estar relembrando alguns detalhes, trabalhar com alguns conceitos, procurar algumas informações e memorizar alguns eventos ali que a gente vai ter no decorrer dessa aula, certo? Vamos lá então ao desenvolvimento da mesma. Primeira caracterização, a gente precisa lembrar um pouquinho o que é o circuito misto, tá? O circuito misto é aquele que dispõe de componentes eletrônicos conectados tanto em paralelo quanto em série, associados a uma só fonte de tensão. O circuito misto possui alguns pontos de consumo ligados em série e outros em paralelo, ou seja, apresenta seus elementos ligados uns em série e outros em paralelo. Então, quando a gente começa a fazer algumas averiguações, o que é importante que a gente consiga ter ali é o conceito do que é o que, como que eu vou estar trabalhando e quais são as referências iniciais para onde eu consiga estar desenvolvendo o meu conceito. Uma vez que se desenvolve o conceito, você consegue compreender certinho a temática do que a gente consegue estar favorecendo e como que a gente consegue elucidar a situação. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, fazendo esse sistema aqui, a gente consegue ter uma noção talvez um pouquinho mais ampla. Então, eu tenho aqui a entrada ou a saída de energia, mas o que importa é que ela vai percorrer todo esse circuito. Ninguém está desassistido nesse momento ali. Então, todos os constituintes vão ter um certo fluxo de corrente elétrica e vão estar gastando uma determinada tensão elétrica. Temos ali que o enunciado propicia para a gente a informação de que eu tenho 30 volts e ele quer saber a potência do circuito. Para mim saber a potência do circuito, eu preciso pelo menos da resistência equivalente do mesmo, e eu não tenho ainda. Mas percebam, logo de cara, a gente vai ter uma divisão aqui, ó. Um pouquinho está avançando para cima, certo? E um pouquinho está avançando para baixo também. Então, bem nesse ponto, onde está esse ponteiro agora, eu apresento para vocês a primeira quebra de corrente elétrica. Então, um pouquinho faz alimentação superior e um pouquinho alimentação inferior. Mas percebam, a parte de baixo, eu venho nesse ponto, tem mais uma quebra, então não estou trabalhando com apenas uma única quebra de corrente elétrica, está tendo mais uma. E isso tem um ponto positivo e um ponto negativo. O ponto positivo é que eu vou ter mais um ponto visual que eu consigo identificar. O ponto negativo, talvez porque a sequência de cálculo precisa ser feita. Então, vamos dar uma olhada ali para ver como que a gente consegue discorrer essa situação e solucionar esse sistema. Vamos ver o que acontece. Então, esse é o primeiro ponto que eu preciso analisar. Eu até quis deixar aqui em destaque para vocês, porque como eu disse e friso nas aulas ali, a informação visual sempre é importante. Você está visualizando o que você está fazendo e onde você está atuando é um ponto de fundamental importância. Então, assim, sempre tenho essas informações em mãos, porque se você conseguir ver aonde você está fazendo uma análise de cálculo, fica mais fácil de você conseguir ter mais êxito naquela situação, naquele sistema, naquela situação problema. Então, sempre tenham isso em mente para estar trabalhando ali. A informação visual é de suma importância, ok? Então, vamos fazer ali a análise desse contexto e percebam ali que eu estou trabalhando com dois circuitos, certo? Aliás, dois resistores em um único circuito, e dentro dessa bagunça desse circuito eu tenho um setor em paralelo. É a segunda divisão da corrente elétrica. É exatamente em cima desse ponto que eu preciso estar atuando. Então, com dois resistores, eu tenho uma equação que é propícia para isso, que seria aquela que vimos como R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2. No caso, um resistor vale 4 e o outro vale 12. Tome cuidado, porque muitas vezes a informação ela aparece como 4.0 ou 5.0, que nem aparece ali. Tomem cuidado para vocês não excluírem dessa situação e colocar como 40 ou 50. Muita atenção nisso, porque um equívoco aqui vai trazer um desenvolvimento completamente equivocado. Então vamos dar uma olhada. Na parte de cima eu multiplico, na parte de baixo eu somo. 4 vezes 12 resulta em 48. 4 mais 12 resulta em 16. E eu vou ter que o resultado dessa divisão vai dar 3. Muito bem, vamos favorecer visualmente o que a gente fez ali. Eu só fiz basicamente um recorte
Não está a coisa mais maravilhosa do mundo, mas dá para a gente entender o que está acontecendo na parte de baixo. E agora ali, eu tenho, dentro desse circuito, eu tenho um segmento em série, que é bem esse setor aqui, e eu preciso atacar em cima dele. Como que eu faço? Circuito em série é a coisa mais prática para a gente estar trabalhando, que eu preciso fazer o quê? Somar as resistências. Então, eu vou ter ali um resistor que vale 5, outro que vale 3. Somando isso, a gente vai ter que vai dar um total, então de 8. Mais uma vez, o que eu digo para vocês, tomem cuidado com esse tipo de informação, porque se você passar batido ali, de repente você vê um 50 no meio do caminho ali, pode ser que você faça o cálculo completamente equivocado, tá? Então, sempre atentos em relação a isso. Vamos dar uma olhada ali para ver como que fica agora essa nova configuração do circuito. Quando a gente analisa esse novo contexto que a gente tem ali como ferramenta, princípio ou forma de estar analisando, mais uma vez percebam que a gente está trabalhando com apenas dois resistores. E nesse contexto, mais uma vez, aquela equação do R1 vezes R2 divididos por R1 mais R2 se faz pertinente. Então vai ficar ali, ó, 24 vezes 8, divididos então por 24 mais 8. Fazendo esse desenvolvimento, a gente vai fazer toda a análise de cálculo e a gente vai chegar que o nosso resultado vai dar um total de 6 ohms, certo? Então o que a gente faz? Tendo essa informação em mãos, a gente precisa fazer a determinação da corrente elétrica que percorre o circuito elétrico. Então vamos ver como que fica. Eu vou fazer o quê? Eu vou isolar o I, que é o termo que está faltando. A tensão elétrica, o exercício forneceu. A resistência equivalente total do circuito eu consegui determinar. E aí a gente vai ter 30 divididos por 6, o que resulta numa corrente total de 5 amperes. Muito bem, a gente tem isso em mãos ali. O que mais a gente consegue estar trabalhando com isso? Eu vou para a equação da potência π. Então, vou ter a corrente elétrica que vale 5. Eu vou ter a voltagem disponível no sistema, que ela vale um total de 30 volts, ou tensão elétrica, ou diferença de potencial. Ele pode estar fornecendo qualquer um desses padrões. E a gente vai ter que a potência total ali vai ser de 150 watts, certo? A gente pode fazer análise individual da potência e da tensão gasta em cada um ali, mas isso eu deixo para vocês estarem fazendo, ok? Vamos para o próximo ali para a gente relembrar mais um pouquinho. Então, o que ele fala ali, ó? Dentre os pontos A e B do circuito abaixo, é aplicada uma DDP de 60 volts. Qual é a potência do circuito? Mais uma vez, gente, percebam, ó, eu tenho terminal A e terminal B. Um que serve de entrada de energia no sistema, outro que serve de saída de energia do sistema. Ah, qual que é qual? Gente, tanto faz. Isso é uma coisa ali que não cai ao nosso mérito fazer essa análise ali. Mas saibam que tem características distintas ali para a gente fazer algumas análises, certo? E percebam, eu tenho aqui ó, uma entrada de corrente elétrica que eu vou assumir que vai ser o ponto A, certo? Mas tanto faz nesse contexto ali. Analisando nessa sistemática, então a corrente elétrica ela vem cheia e chega bem nesse ponto aqui, ela se divide. Quando ela se divide, então percebo que o que vai para a direita percorre 3 resistores e o que vem para baixo apenas um. Então, olha o que a gente vai ter como ponto de análise ali. Ó. Então, eu tenho divisão de corrente elétrica, independente do valor da corrente que a gente venha a ter. O que eu vou ter nesse segmento? A corrente elétrica que ela avança para a direita, ela é a mesma que passa por 3 resistores, sendo eles o de 2 ohms, 3 ohms e 5 ohms. Isso quer dizer que dentro desse setor que a gente acaba trabalhando ali, definido como um setor misto, a gente tem um segmento em série dentro dele, que está sendo alimentado pela mesma corrente. E o que eu faço? Eu somo essas estruturas. Quando eu somo esses constituintes, eu vou ter ali 2 mais 3 mais 5, que resulta em 10. O que é importante nesse contexto ali é você identificar a equação. Por isso a visualização é importante. Na dúvida, redesenhe o que está sendo feito ali para que você consiga ter informação visual. Isso é muito, mas muito importante ali ao longo de todo esse desenvolvimento que a gente tem, certo? Avançando nessa temática, olha o que ficou como estruturação desse circuito. Eu estou trabalhando com dois elementos ali que eles são exatamente iguais, encontram-se em paralelos. Então, assim, vocês podem me perguntar, professor, tem uma forma mais simples a gente estar trabalhando? Gente, claro que tem. Então, nessa forma simples que a gente acaba trabalhando, o que eu vou ter ali? Ó? Eu tenho a equação da resistência que ela pode ser definida como R sobre N. Mas o que seria isso? É uma forma simples de a gente estar trabalhando ali. Eu já expliquei isso em sala de aula.
Mas só retomando o que a gente tem ali, ó, é um sistema mais prático que a gente consiga fazer de desenvolvimento. E nesse contexto ali é uma forma simplificada, depois de ter passado por todo o procedimento do mínimo múltiplo comum. Então aqui o que a gente vai ter ali, ó, seja o equivalente ali a 10 divididos por 2, a resistência equivalente daquele setor ali vale um total então de 5, que é o que a gente vai ter ali como base de referência ou ponto de apoio, certo? Avançando nesse contexto, o que, que a gente vai ter ali? Ó? Uma nova configuração desse circuito. Por isso que eu digo, informação visual é de suma importância para a gente estar identificando o que está acontecendo e como que eu devo proceder no circuito que está sendo desenvolvido e os elementos que estão sobrando, como que eu posso articular e trabalhar com eles. Então, assim, é de suma importância esse tipo de averiguação. Então, o que que a gente vai fazer agora? Mais uma vez, esse segmento ele acaba se tornando um segmento em série. Eu acabei eliminando todos os constituintes que eu tinha em paralelo. E aqui por si só é o último passo, a última etapa que eu vou estar mexendo com esse circuito. Então eu vou somar 6 com mais 5 com mais 4, somando todo mundo, eu tenho uma resistência ali equivalente a 15 ohms, que é a resistência total do circuito. Mais uma vez, é isso que o exercício está pedindo enunciado? Não, ele está pedindo para mim a potência, então vamos avançar. Mais uma vez, eu caio na primeira lei de Ohm, onde tenho ali U igual a REC vezes I, certo? Vou eliminar, então, ali os elementos de forma que eu consiga estar articulando e desenvolver ali minha corrente elétrica, que vai ficar ali, ó, o valor do U que vale 60, resistência equivalente vale 15, corrente vale I. Aquele 15 que está multiplicando, por sua vez, passa dividindo para o outro lado, teremos ali uma corrente elétrica equivalente igual a 4 amperes. Então, esse é o ponto de apoio que a gente precisa ali para a gente estar se articulando. Muito bem, tendo a corrente elétrica, tendo a tensão elétrica, aí fica fácil de a gente identificar mecanismos para determinar a potência, equaçãozinha do pio. Então, vai ficar ali, ó, definido como a corrente elétrica equivale 4, vezes a tensão elétrica equivale 60, multiplicando esses constituintes, teremos ali uma potência de 240 watts. Qual que é a dica e orientação que eu deixo para vocês sobre esse ponto? Muitas vezes a gente acaba fazendo determinações, eu tenho sim as equações na mão, mas não sei articular e fazer a utilização da maneira adequada. Então, qual que é a minha orientação para vocês ali? Pratiquem isso antes da avaliação, não queiram fazer uma análise, por exemplo, mais profunda durante. Tenham um conhecimento prévio antes, que garante para vocês uma maior acessibilidade no momento da avaliação. Ter as fórmulas não adianta nada se você não souber operacionar as mesmas, ok? Vamos ali. A próxima questão, agora trabalhando um pouquinho o conceito do magnetismo, certo? O que é o magnetismo? É um fenômeno físico que explica a atração entre metais e ímãs. Por exemplo, esses materiais são capazes de se atraírem mutuamente graças à disposição espacial dos vetores do momento de polo magnético, que se encontram no interior desses materiais. Aí você pode perguntar, professor, mas o que seria isso? Cada material ele tem uma característica. Eu vou atrair, não vou atrair, eu vou conduzir eletricidade, não vou conduzir. É uma característica própria, ímpar, de cada um desses componentes. Como cada um de vocês ali tem seu nome, tem as suas características, a sua base de pensamento, os elementos que você tem na tabela periódica, eles constituem da mesma caracterização. Porém, a característica é vinculada de cada átomo, de cada tipo de material, cada um tem uma tendência para estar trabalhando com isso. Alguns têm uma tendência de atrair eletricidade, favorecer o fluxo, outros nem tanto, outros conduzir, por exemplo, calor, outros nem tanto. Então, é muito específico de cada material, a forma com que ele vai estar trabalhando. Esses elementos magnéticos, então, assim, eles têm uma característica própria, que seria o quê? O fato de estar se atraindo ou se repelindo. O fato de você atrair indica que você tem assim situações opostas ou que a gente pode chamar de polos opostos, no caso ali norte e sul ou sul e norte, tanto faz, dependendo do teu ponto de vista ali que a gente vai ter de observação, certo? Mas assim, quando eu tenho uma repulsão, então eu tenho que ter força para atuar e garantir esse conceito. E a gente vai ter norte com norte ou sul com sul, certo? Então a gente vai ter essas caracterizações ali. À direita temos a imagem do que a gente acaba vendo ali como uma caracterização do ímã. Então sempre você tem que o fluxo ele acaba avançando a partir do norte
e adentra novamente no ímã ali pelo polo sul, fechando como se fosse esse fluxo magnético, certo? Então isso é de suma importância para a gente entender qual que é o teor do magnetismo. Avançando, a gente tem assim o magnetismo no planeta. Então assim, vocês podem perguntar, professor, mas o planeta ele é um ímã? É um ímã gigantesco. Então o que a gente vai ter ali, ó? O magnetismo terrestre atua como escudo de proteção para o planeta. As linhas de energia que saem do polo norte magnético em direção ao polo sul magnético desviam da superfície terrestre das partículas emitidas pelos ventos solares, que a gente chama como partículas cósmicas. Seja partículas oriundas do Sol ou de outras estrelas ali de uma localidade muito distante, então elas acabam chegando no nosso planeta e devido ao campo magnético você consegue deslocar elas ali, tanto para a região norte quanto para a região sul, favorecendo assim elementos amplos como a ideia das auroras, certo? Que a gente consegue estar observando, mas ela nos protege porque esses componentes ali eles atuam diretamente no DNA. Então, o fato de ele estar desviando essas estruturas garante com que a vida seja pelo menos da forma que a gente conhece. Então, isso é um ponto extremamente importante para a gente, certo? Avançando e dando sequência, olha o que temos ali, ó. Quando a gente vincula corrente elétrica em condutores, a gente pode analisar a movimentação dos elétrons, que por sua vez apresentam cargas e sinais negativos por serem movidos quando conduzidos sempre caminham em direção ao potencial elétrico positivo, no caso ali definido como mais alto. Esse sentido da corrente elétrica é conhecido como sentido real, certo? A gente fala que a eletricidade sai do polo norte e vai para o polo sul. Na verdade, esse sentido convencional. Habituou-se isso, talvez como equívoco da ciência. Mas como que a gente consegue determinar o fluxo do campo magnético? Aí a gente vai ter a regra da mão direita. O teu polegar vai mostrar qual é o sentido da corrente elétrica e conforme você fecha os outros 4 dedos, você vai ter com precisão qual que é o desenvolvimento, qual que é o caminho do fluxo magnético que ele acaba orientando. Então a gente vai ter que esse fluxo, conforme você fecha a sua mão, ele vai estar mostrando a orientação do caminho do fluxo magnético, certo? Também conhecido, temos a regra da mão esquerda. Que o que ele faz? Você vai estar trabalhando com 3 vetores atuando de maneira perpendicular entre si. Um deles, representado pelo seu polegar, indica a força magnética, o seu dedo indicador representa o campo magnético e o teu dedo médio ele representa a velocidade de propagação. Perceba que nesse contexto a gente vai ter 3 elementos constituintes e a gente vai ter que cada um deles está perpendicular em relação aos demais. Isso quer dizer o quê? Um ângulo de 90 graus que a gente vai ter como ponto de apoio. Então isso é um ponto de extrema importância para que a gente consiga visualizar como que ocorre no espaço esse contexto ali, ó. E ele nos diz ali, ó, a regra da mão esquerda. O dedo indicador vai apontar para o sentido do vetor campo magnético, o dedo do meio vai apontar para o sentido do vetor velocidade, o dedão vai apontar para o sentido da força elétrica, certo? No caso ali, desculpa, força magnética, que a gente vai ter como ponto de atuação, certo? Avançando ali, olha o que a gente vai ter. A representação de você colocar 3 dimensões em apenas 2 é uma coisa bem complicada, tá? Mas como que a gente orienta isso? A gente faz assim, alguns sentidos. O primeiro, imagina que você tem um plano e imagina o deslocamento de uma flecha, certo? Quando você vê a bundinha da flecha avançando, é o campo magnético que ele está entrando num plano. Nesse caso, vamos imaginar a tela do seu computador ou a tela do seu celular por onde você está vendo esse momento que eu estou interagindo com vocês. Nessa composição, o que está acontecendo? Conforme está encaminhando a direção do olhar de vocês em relação à tela, a gente pode representar que a entrada da visão de vocês é representada por aquele X, certo? E a forma com que o deslocamento da informação está chegando até seus olhos, a gente pode representar por aquela bolinha. Na parte de baixo fica um pouquinho mais prático para a gente entender o que está acontecendo. Quando você observa e você representa aquele xizinho como entrada, imagina que você está disparando uma flecha e você está vendo pela bundinha da flecha o sentido do deslocamento, certo? E aí você tem a representação do campo magnético que está adentrando ou está entrando nesse fluxo ali que a gente acaba observando. Agora, imaginando num outro contexto, verificando ali a forma com que a gente vai ter essas interações, o campo magnético saindo,
a gente vai ter que essa representação, a gente diz ali que a flechinha está sendo disparada e ela está vindo na sua direção. Então, conforme a gente tem esse eixo de orientação, a gente consegue estar observando certinho o que está acontecendo com esse fenômeno. Então, a gente pode dizer que quando a gente representa o campo magnético pelo X, ele está entrando no plano, e quando ele está saindo, a gente representa por aquela bolinha, certo? Então, isso são pontos de representação que a gente tem. Muitas vezes, partículas são colocadas no meio desse componente ali para ver qual que vai ser o comportamento. Quando uma partícula é positiva, ela gira em um sentido. Quando é negativa, ela gira em outro sentido. E quando ela é neutra, ela simplesmente não sofre influência, ela passa sem maiores complicações ou adversidades no meio desse caminho ali. E o que a gente vai ter ali, ó? Nesse caso, percebo que o campo magnético está saindo e eu tenho uma orientação de um sistema de movimentação que está ocorrendo ali no sentido horário. Então, o que a gente vai ter ali? Pela regra da mão esquerda, se você fazer essa verificação, você vai perceber que o campo magnético está vindo na sua direção. O seu polegar ele está avançando para o sentido de deslocamento, que você vai ter ali para o centro, basicamente, dessa estrutura circular. E aí você vai ter que o teu dedão não, desculpa, o seu dedo médio, ele vai estar virado para baixo, fazendo a representação do vetor velocidade. E aí você vai ter que, conforme está tendo esse tipo de movimentação, você percebe que o vetor velocidade ele vai estar se alterando para qualquer um dos contextos ali, certo? Então, seja para baixo, como está agora, para a esquerda, para cima ou para a direita, mas a orientação do campo é sempre a mesma, certo? Quando você acaba interagindo nesse contexto, então a gente vai ter uma representação aqui, ó, dessa vez do campo magnético que está entrando nesse plano. E aí, se você fizer a regra da mão esquerda, você vai perceber que a característica que você vai ter ali da força, ela vai estar interagindo. Ó, o campo magnético vai estar entrando, assim fica mais fácil para você visualizar. O campo magnético vai estar entrando, você vai ter também a orientação do seu dedão, que ele vai estar indo para o meio, pegando esse ponto aqui de baixo, certo? E você vai perceber que o seu dedo médio ele está se deslocando para a direita. Então, isso mostra com que você consiga ter uma orientação espacial, mesmo que esteja atuando em apenas duas dimensões. Então, você consegue se localizar no que está acontecendo no meio desse deslocamento, certo? Então, são pontos importantes que a gente consegue estar analisando a trajetória de um material. Então, por isso é de suma importância compreender certinho e com exatidão o que está acontecendo e como que a gente consegue estar fazendo esse tipo de representação, ok? Percebam aqui, ó, quando eu for estar trabalhando nesse contexto, percebam que eu estou trabalhando com uma estrutura que ele está fazendo esse deslocamento. E se você for aplicar a regra da mão esquerda, você vai perceber que o sentido de deslocamento ele não vai estar batendo, certo? Porque por mais que você fixe esse ponto, você coloque o seu indicador, por exemplo, em cima desse ponto, você vai perceber que a força magnética ela vai estar sendo representada aqui para o centro dessa estrutura circular e o teu vetor velocidade está apontando para baixo. Ué, mas ele está indo para cima, então o que está acontecendo? Essa partícula, gente, em deslocamento é uma partícula positiva, por isso que o sentido é alternado, certo? Então é isso que a gente vai ter lá. Então, quando você tem o campo magnético e você aplica a regra, caso o teu vetor velocidade não esteja trabalhando da maneira ideal, indica que a partícula que você está trabalhando ela é positiva e não negativa. Já nessa imagem aqui, ó, você vai perceber que quando você aplica a regra da mão esquerda, ele dá com exatidão a característica do movimento. Por quê? Porque a gente vai ter que a característica desse constituinte aqui, ele está representando sim a estruturação do movimento, mas a partícula é negativa. Ele está girando no sentido anti-horário. E esse aqui está girando no sentido do ponteiro do relógio. Então, fiquem sempre atentos com isso, ok? Então, fica a dica e orientação aí para vocês estarem conseguindo se organizar de uma maneira mais aperfeiçoada. Vamos avançar mais um pouquinho, trabalhando com algumas questões ali, ó. Bom, a primeira delas fala o seguinte, ó. Uma partícula com uma carga elétrica Q de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs tem uma velocidade de módulo V igual a 5 vezes 10 elevado a 4 metros por segundo. Num dado instante, ele entra numa região onde há um campo magnético de intensidade 10 militesla. Nesse instante, o ângulo entre o campo magnético e a velocidade da partícula vale θ, e sabe que o de θ vale 60 graus, e ele quer saber qual é a força F. Muito bem, vamos dar uma olhada para a gente tentar entender o que está acontecendo. A nossa equação ela pode ser representada dessa maneira.
Força depende do campo, da carga, da velocidade e, caso apareça o ângulo, o seno do ângulo. Caso não apareça, descartamos esse contexto ali. Aplicando as propriedades, o que a gente vai ter? Ó? A força é o produto do campo, da velocidade, e ali a gente vai ter também da carga, certo? E daí também do seno do ângulo. E fazendo toda essa movimentação, chegamos ali a um produto que vale 48 vezes 10 elevado a menos 18. Lembrando que quando a gente vai estar trabalhando com essa configuração, a gente vai ter que, por regra, na notação científica, ela é expressa como uma casa vírgula. Então essa casa, essa vírgula, ela se encontra depois do número 8. E o que eu preciso fazer? Eu preciso orientar ela e deixar ela entre o 4 e o 8. Eu vou movimentar a vírgula para a esquerda, em um total de uma única casa. Quando eu faço isso, é como se eu estivesse saldando R$ 1 da minha dívida. Então, o que acontece? Eu vou ter que o meu resultado vai ficar 4,8 vezes 10 elevado a menos 17 newtons. Essa questão, vocês podem ver, não é uma dificuldade muito ampla, mas ela caiu no processo seletivo da Universidade Federal do Paraná no processo 2022-2023, certo? Então, a gente tem essa caracterização ali que a gente consegue estar observando. Então, vocês podem ver, é uma questão do vestibular e não é diferente do que vimos em sala de aula, ok? Avançando, olha o que temos ali. Ó. Um fio condutor desloca uma corrente elétrica de 750 mA com um raio de atuação de 2 milímetros, deslocando-se por um fio de comprimento L igual a 12 metros, que desloca uma corrente elétrica e um campo magnético atuante a ser determinado no decorrer da questão. Qual é a força magnética? Muito bem, então aqui a gente vai ter que estar trabalhando por etapas. A primeira delas, o que a gente precisa fazer? Fazer determinação ali da força magnética. Alguns pontos importantes o exercício fornece para a gente uma constante e também uma equação para a gente fazer análise da força magnética. Para a gente fazer análise do campo, o que a gente vai ter ali como correspondência? Um primeiro contexto, eu tenho ali a permissibilidade magnética, certo? Que é aquele μ0 que eu acabo trabalhando. Outro contexto que eu tenho ali é o 2π, lembrando que uma estruturação circular ela tem 360 graus de orientação, tá? I, que é a corrente elétrica, e R, que é o raio de atuação. Detalhe, corrente elétrica o exercício forneceu, raio de atuação também. Lembrando que o raio de atuação obrigatoriamente precisa estar em metros para que a gente consiga estar trabalhando da maneira mais adequada possível. Muito bem, então a gente vai fazer esse deslocamento e vamos ver como que a gente consegue estar fazendo esse tipo de orientação. Então vamos lá, desenvolvendo a estrutura, tem ali 4π vezes 10 a menos 7, e ali eu tenho também a ideia de 2π, certo? Eu tenho a corrente elétrica 750 mA, e eu tenho também o raio de atuação, que ele vale ali um total de 2 vezes 10 a menos 3 metros. Também já retirando a notação científica. Lembrando que o mili vale para todas as estruturações. E o que eu vou ter? Ó, algumas coisas ali, gente, é fácil a gente estar simplificando. Procure não ficar fazendo cálculo desnecessário, conta à toa. Então, simplifique o máximo de coisas que aparece. Π em cima e π embaixo, eu posso cortar, desaparece, certo? Da mesma forma que a notação científica, eu posso simplificar também, não há problema algum eu fazer esse tipo de situação, certo? E percebam, na parte de baixo, eu tenho ali o produto 2 vezes 2 que vai dar 4. Então, olha ali, eu tenho 4 embaixo e 4 em cima. Posso simplificar. O que vai ficar como resultado seria o correspondente que eu vou ter ali, ó, de 750 vezes 10 elevado a menos 7 Tesla. Então, vocês podem perguntar assim, professor, mas eu posso fazer isso? Claro que pode. Você não está desobstruindo nenhum tipo de circunstância que você está mostrando alguma coisa irregular. Você está sendo prático no sistema de cálculo. E isso pode sim, não tenha dúvidas que você pode ser o mais prático possível em todo o seu segmento de cálculo. Tá? Vamos avançar. Trabalhando com essa estruturação, o que mais que eu vou ter ali como referência? Eu vou avançar agora, fazer análise da força e eu vou seguir a orientação do que o exercício me forneceu ali. Então eu tenho uma fórmula para isso. Vamos utilizar. O campo acabei de determinar, certo? Mas ali, mais uma vez, o detalhe da corrente elétrica eu vou precisar e dessa vez o comprimento, certo? Então vamos aplicar ali, ó, a força magnética, 750 vezes 10 a menos 7,
eu vou ter ali, ó, corrente elétrica 750 vezes 10 a menos 3 vezes 12. Ah, mas vai dar um número gigantesco. Não tem problema, gente. Depois a gente trabalha, refina o número. Não há problema algum. Dá um número muito grande ou muito pequeno. Depois a gente faz aquele ajuste final, certo? E é o que vai acontecer ali com esse produto. É 750 vezes 750 vezes 12 vai dar um número muito grande. 6 milhões ali, 750 mil. E daí, trabalhando com a anotação, lembrando que eu sou um dos expoentes. Eu estou devendo 7, estou devendo 10, 3, estou devendo 10 ao todo. Quando a gente vincula essas estruturas, eu vou ter que trabalhar com esse deslocamento dessa vírgula aqui, que ela se encontra nesse ponto, trazer entre o 6 e o 7. E percebo que eu vou caminhar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. É como se daqueles 10 reais que eu estivesse devendo, eu estivesse pagando 6. E nesse contexto, ali eu vou ter 6,75 vezes 10 elevado a menos 4 newtons, certo? Já consegui matar essa questão aí também, ok? Vamos para a próxima. Ele fala ali, ó, uma carga elétrica de 8 nanocoulombs desloca-se sob a atuação de um campo magnético de intensidade de 350 militesla, onde a massa da partícula é 2 vezes 10 elevado a menos 25 kg e a sua velocidade de deslocamento é de 8 vezes 10 elevado a 7 metros por segundo. Qual é o raio de deslocamento dessa partícula? Aí você pode pensar, meu Deus, como que eu faço isso? Gente, tranquilo, vamos a segmento aqui para ver como que a gente consegue orientar. Primeira característica, pegar a fórmula adequada. A gente já fez o desenvolvimento disso em sala de aula, trabalhando com sendo o procedimento de força sendo igual a força, certo? Trabalhando com a força da mecânica, desenvolvida pela segunda lei de Newton, relacionando ela com a força de característica magnética. Fizemos esse desenvolvimento em sala de aula. E aí o que a gente fez ali? Ó? Eu vou trabalhar com os dados da questão, seja a massa e a velocidade expressa ali em cima, como também o campo magnético e a carga que a gente vai deixar representado ali na parte inferior do nosso sistema de cálculo. Tá? Quando a gente acaba trabalhando com isso, eu vou multiplicar os elementos de cima, tá? Mas antes disso, eu vou fazer um pequeno ajuste naqueles termos de baixo ali, que é importante a gente estar fazendo ali, ó. Que nem nesse procedimento, quando a gente vai fazer esse desenvolvimento, eu já fiz ali toda a movimentação, certo? O produto constituinte, e percebo que eu fiz um pequeno ajuste. O que eu fiz ali na verdade? Eu quero mostrar para vocês o que foi feito. Tá? Percebam que aqui, gente, eu tenho tanto o 8 em cima quanto o 8 embaixo. Então aqui, eu já simplifiquei direto, o que fica mais fácil esse sistema. Eu multipliquei aqui ó, 8 vezes 2, que resultou em 16. E eu já fiz a movimentação ali que é da notação científica. Estou devendo 25, pago 7, estou devendo 18. Certo? Na parte de baixo, gente, foi a mesma coisa. Só que percebam o que eu fiz ali, ó. Na verdade, quem ficou com uma orientação foi apenas esse 350, porque o 8 já foi simplificado. E eu trabalhei com a vírgula deslocando para frente dele. Quando eu desloquei para frente, eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3 casas e eu matei a notação científica. Por isso ficou apenas a base 10 elevado a menos 9. Desenvolvendo o sistema de cálculo, fiz então ali a divisão e o resultado deu 5,71 vezes 10 elevado a menos 18. Lembrando que a notação científica jamais eu posso deixar na parte de baixo sozinha. Eu tenho que deslocar para a parte de cima. E quando eu faço isso, eu preciso obrigatoriamente alternar o sinal. Que era negativo passou a ser positivo. Quando eu faço isso, o que eu preciso fazer? Imagina que eu estou devendo 18 reais, eu vou e pago 9, eu fico devendo então 9 reais. Como resultado oficial, 5 vezes 10, 5,71 vezes 10 elevado a menos 9 metros, ok? Avançando aqui agora, temos ali o conceito de física moderna. Física moderna é denominação dada ao conjunto de teorias surgidas no começo do século XX, principiando com a mecânica quântica, a teoria da relatividade, as alterações no entendimento científico, daí decorrentes, bem como todas as teorias posteriores a essa data. Bom, primeiro passo que a gente tem ali, ó, é dar uma olhada ver o que foi a caracterização. E aqui eu trago a foto do século XX com as mentes mais brilhantes ali que tivemos ali com muito desenvolvimento e muita importância científica. Aqui, talvez o mais conhecido por vocês seja aqui a pessoa central, Albert Einstein, mas temos uma única mulher aqui chamada Marie Curie, que foi a única pessoa no planeta
que conseguiu ganhar 2 prêmios Nobel baseado em detrimentos de situações científicas, certo? Então, assim, simplesmente a mulher foi fantástica. E dessa foto, 17 dessas pessoas aqui ganharam o prêmio Nobel, certo? Então, assim, foi simplesmente um desenvolvimento científico, uma época maravilhosa para o avanço da ciência. Para resumir rapidamente esse contexto, o que eu quero mostrar para vocês é a pessoa aqui chamada Lord Kelvin, que você já deve ter ouvido falar ali da escala Kelvin, certo? Então, ele que acabou trazendo esse conceito numa conferência da Royal Society em março de 1900. Ali, o que, que ele falou? Que basicamente a física estava completa, não tinha mais nada para ser determinada, tudo tinha acabado. Então tínhamos a mecânica de Newton, o eletromagnetismo de Maxwell, a termodinâmica de Boltzmann, acabou. O que a gente tinha ali? Foi feita uma carta falando que a ciência tinha acabado, não tinha mais nada a se descobrir desse contexto ali. Só tinha pequenos ajustes a serem feitos com algumas constantes. E tinha duas pequenas nuvens na frente ali que podia trazer alguma informação, mas talvez um tanto quanto irrelevante. Essas nuvenzinhas eram o fracasso das experiências de Maxwell e Morley, a medir a velocidade da luz através do éter em direções perpendiculares, e também as dificuldades de explicar a distribuição de energia da radiação no corpo aquecido. Então, eram apenas esses dois elementos ali que não tinha uma denominação muito mais ampla e era o patamar ali que ninguém dava muita importância. O que aconteceu? A partir dessas duas nuvenzinhas, teve o nascimento da física moderna, teoria da relatividade, física quântica e mais algumas caracterizações ali, ó, como o corpo negro, teoria do quanta, radioatividade, o efeito fotoelétrico, o átomo de Bohr, a natureza da luz, dualidade onda-partícula, princípio da incerteza. Eu não vou conseguir entrar em todos esses aspectos, mas saibam que existe, certo? Nessa denominação, o que a gente vai ter ali? Ó, eu só vou estar trabalhando com alguns conceitos que para estar reforçando o que vimos em sala de aula. Mas a parte da física avançou muito no século XX, muita coisa mesmo, tá? Então a gente vai ter ali, ó, 1905 foi designado como o Annus Mirabilis, em latim para ano miraculoso, maravilhoso, admirável de Einstein. Entre março e setembro, ele produziu 5 trabalhos extraordinários que mudariam a face da ciência moderna e que o tornaria o cientista mais famoso do século passado, século XX. Bom, alguns desses trabalhos seria ali, ó, sobre o movimento de pequenas partículas em suspensão dentro dos líquidos em repouso, tal como exigido pela teoria cinético-molecular do calor, e aí temos as denominações ali que a gente consegue estar trabalhando com o movimento browniano. Sobre o ponto de vista heurístico a respeito da produção da transformação da luz, aqui a gente trabalha com a ideia do efeito fotoelétrico. Temos também sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento, então a gente consegue estar direcionando para aquela equação do E igual a mc ao quadrado, certo? E a inércia, que a gente acaba trabalhando ali dentro do conteúdo energético. Então a gente vai ter, aliás, aqui a gente vincula com E igual a mc ao quadrado, e aqui, ó, sobre os corpos em movimento, a gente consegue estar trabalhando com o desenvolvimento a partir da relatividade. Mas vamos avançar aos pouquinhos ali. Dentro desse contexto, a gente tem o padrão de energia que a gente consegue estar vinculando. Então ele quer saber ali qual a energia liberada por 25 gramas de urânio. Então ele fornece para a gente ali, ó, use C igual a 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Ok, aplicamos na equação, E igual a mc ao quadrado. Lembrando que a massa tem que estar obrigatoriamente em quilograma, certo? Para fazer essa conversão de grama para quilograma eu preciso dividir por 1000. Quando eu faço isso, o que, que eu vou ter aqui no meio desse caminho, desse conhecimento? Eu preciso estar aplicando ali aquela propriedade que a gente vai ter da potência. Então vai ficar ali 3 ao quadrado que vai dar 9, ali 8 vezes 2 resulta em 16. E fazendo a multiplicação desses constituintes, vai dar um total ali de 0,225 vezes 10 elevado a 16. Eu preciso jogar a vírgula obrigatoriamente para a direita uma casa, gastando como se fosse R$ 1 daquele valor que eu tenho. Então, nesse caso, a gente vai ter ali que vai ficar 2,25 vezes 10 elevado a 15 joules. Pode parecer muita coisa, mas 25 gramas de urânio consegue manter a tua casa com funcionamento elétrico por quase 2 anos. Então, assim, é muita coisa, muito potencial energético que a gente tem ali, certo? Bom, avançando aqui agora para a ideia da relatividade, que a gente acaba trabalhando ali, ó. Então ele fala, um trem com comprimento de 300 metros desloca-se a 0,8 c durante 20 anos terrestres. Qual é o seu comprimento relativístico e tempo relativístico?
Vamos dar uma olhada para ver como que a gente consegue estar articulando esses componentes e como que a gente consegue estar verificando essas atribuições. Bom, o primeiro constituinte que a gente tem ali, ó, é jogar na transformada de Lorentz. Percebam que o termo que a gente já viu em sala de aula de C, ele vai se levar ao quadrado e vai desaparecer naturalmente na equação. Então o que importa, na verdade, é esse númerozinho que antecede a letra C. Isso é o que a gente vai usar bastante, tá? Então vai ficar ali, ó, 1 menos 0,8 ao quadrado, que fazendo 0,64, 1 menos 0,64 resulta em 0,36, cuja raiz é 0,6, que multiplicado por 20 é igual a 12 anos. Isso quer dizer que o astronauta se deslocando dessa velocidade, para ele vai passar 12 anos, enquanto na Terra se passaram 20. Isso quer dizer que ele fez uma viagem então de 8 anos para o futuro, certo? Então a gente tem ali, viagem no tempo é permitida? Sim, para o futuro, para o passado, impossível, certo? Bom, utilizando esse mesmo segmento de cálculo, vamos ver o comprimento relativístico. Então o que eu faço? Eu verifico ali o comprimento do trem, aplico na equação, faço o mesmo desenvolvimento que eu acabei de fazer, então no final vai ficar 300 vezes 0,6, que resulta então ali em um total de 180 metros, que seria o comprimento relativístico desse trem ali. O que isso quer dizer? Quanto mais rápido for a velocidade, mais o compacto na direção que está tendo o deslocamento. Vamos assumir que é o eixo X, então é no eixo X que eu vou ter essa compactação, ok? Avançando. Olha o que ele fala ali, ó. Duas espaçonaves deslocam-se a 0,95 e 0,90c. Qual será a sua velocidade relativística na aproximação e afastamento? Quando a gente vincula esse tipo de atribuição, então o que a gente vai ter ali? Ó, a aproximação, eu tenho essa equação. A minha distância vai estar reduzindo com o passar do tempo. Então o sinal de menos vale em cima e vale embaixo. Aplico o meu sistema de cálculo, certo? Com os dados ali que foram posicionados pela situação problema. Então vai ficar 0,95c menos 0,90c. Na parte de baixo, 1 menos 0,95c vezes 0,90c dividido por c ao quadrado. Desenvolvendo aqui a parte de baixo, a gente vai perceber que c vezes c vai dar c ao quadrado, e vai embora naturalmente com esse termo de c ao quadrado na parte de baixo. E o que eu vou ter a partir disso, para que a gente consiga estar trabalhando? Então, vou fazer na parte de cima, basicamente, minha subtração, 0,95c menos 0,90c, que vai dar um total ali de 0,05c, certo? Trabalhando na parte de baixo, 1 menos 0,855. Fazendo a subtração, na parte de baixo, 0,145 e fazendo a divisão, que a gente vai ter, no final das contas, vai dar ali um total de 0,344c. Certo? Percebo que esse tipo de velocidade relativística em relação a dois objetos a altíssima velocidade sempre vai ter que dar um valor de 0 ponto alguma coisa. Jamais eu posso extrapolar a velocidade da luz. Eu posso me aproximar o suficiente dela, mas jamais, em hipótese alguma, ultrapassá-la. Certo? Então esse é um ponto ali que a relatividade não permite. Bom, o que mais que a gente consegue? Está trabalhando a partir disso. Outro constituinte agora no afastamento. Então perceba que as nossas distâncias estarão gradativamente aumentando. Então isso é um ponto importante também que a gente tem que estar levando em consideração. Quando a gente faz isso, o que eu vou estar levando em consideração? O aumento da distância vai fazer com que o sinal de mais apareça tanto em cima quanto embaixo da equação. E aqui eu desenvolvo. Então, mesmo sistema de cálculo, certo? Só que na parte de cima a gente vai ter uma soma, o que tecnicamente seria impossível você estar superando a velocidade da luz. Entretanto, em contrapartida, a parte de baixo vem fazendo ajuste fino, certo? Por isso que aqui você tem que usar todas as casas depois da vírgula que aparecerem. Se der 10 casas, use as 10. Então precisa disso. Porque você tem que forçar o número de baixo ser maior do que o número de cima. Esse resultado nunca pode ser 1 ou superior a 1. Então o que você tem que fazer? Esse ajuste fino. Como que você faz? Trabalhando com todas as casas depois da vírgula. Por isso que a gente vai ter ali, ó, 1,85 divididos por 1,855 é mínimo a diferença, mas tem que ser usada. E quando a gente faz isso, o nosso resultado vai dar 0,997c. Tá? Eu estou me aproximando muito da velocidade da luz, mas jamais eu consigo atingi-la. Eu chego próximo o suficiente, mas não consigo igualar ou superar ela, ok? Trabalhando agora com massa relativística, fala-se ali, ó, uma pessoa com massa de 88 kg teria qual massa relativística ao se deslocar a 0,8c? Vamos dar uma olhada ali. Fazendo essas atribuições, então temos a massa dividida então ali pela transformada de Lorentz.
que eu vou estar trabalhando ali, ó. Nesse contexto, o que que a gente vai pegar ali como ponto de referência? Eu preciso desenvolver a parte de baixo, basta lembrar que a gente vai ter que nessa atribuição, o termo de C, C vai desaparecer naturalmente. Então vai ficar como resposta o próprio quilograma. Então vai ficar 78 divididos por 1 menos 0,8 ao quadrado, que vai dar 0,64, onde 1 menos 0,64 resulta em 0,36, cuja raiz é 0,6, e fazendo 78 divididos por 0,6, essa pessoa chegaria então a 130 kg. Aí você pode falar, nossa professor, mas isso é impossível? Pois é, quando a gente trabalha com meios relativísticos, a nossa realidade torna-se um pouquinho diferente, tá? Então, assim, a própria matéria dificulta o fato da ascensão de você chegar na velocidade da luz. Então você pode se aproximar o suficiente dela, mas jamais você consegue chegar na velocidade da luz. Por quê? Porque a própria matéria ela acaba dificultando esse processamento. Então a gente tem ali algumas complicações que vão ocorrendo em detrimento disso, ok? Então sempre fiquem atentos em relação a isso. Quando envolve a velocidade da luz, o padrão é um pouquinho diferente. E a gente tem algumas anomalias que vão acontecendo no meio do caminho. Então, assim, não fiquem frustrados. De repente, se faz um sistema de cálculo ali, aparecem umas contas um tanto quanto estranhas, mas isso acontece porque a gente está trabalhando com uma anomalia. Tá? Então, não esquente a cabeça em relação a isso. E para finalizar, temos ali o efeito fotoelétrico. Então eu falei, ó, a tabela abaixo mostra as frequências de 3 tipos distintos de onda eletromagnética que irão atingir uma placa metálica cuja função do trabalho corresponde a 4,5 elétron-volts. A partir dos valores das frequências, podemos afirmar que, então vamos dar uma olhada ali para ver que tipo de dados, situação, contexto ele acaba aparecendo. Então ele fala que é para a gente usar a constante de Planck como 4 vezes 10 elevado a menos 15 elétron-volts e a velocidade da luz do vácuo como 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, se assim for pertinente, no meio do caminho. Vamos dar uma olhada para ver como que a gente consegue estar trabalhando e atribuindo esse contexto. Primeira coisa, gente, eu não estou conseguindo fazer a produção de eletricidade ainda. Eu substituí aquele termo Φ por W, W de work, trabalho do inglês, ali eu puxei essa situação ali para talvez deixar mais favorável e não dificultar na hora de estar fazendo esse tipo de situação aqui. Tá? Então, quando a gente começa a fazer esse vínculo, então minha produção de energia, gente, eu não sei quanto que ela vale ainda, mas eu vou substituir pelos valores que eu tenho. Ele pede para a gente estar analisando ali a constante de Planck substituindo por 4 vezes 10 a menos 15. Ele pede para a gente estar trabalhando ali também. Eu estou pegando valores aleatórios, eu quis pegar o último ali como referência, certo? Para a gente estar fazendo análise ali como 4,5 vezes 10 a 15, menos a função trabalho, que ele fala ali que vale 4,5. Quando a gente faz a multiplicação dos contextos, percebam que a notação científica ela vai embora naturalmente. Tá? Então vai ficar ali 4 vezes 4,5 que resulta em 18. E 18 menos 4,5 representa 13,5 eletronvolts, certo? Algumas condições eles podem aperfeiçoar de maneira com que você não tenha, por exemplo, ali uma taxa de energia mínima e ele fornece, por exemplo, ali a ideia da frequência para você determinar a função trabalho ou ele dá o trabalho para você determinar a frequência, certo? Então a gente tem alguns pequenos ajustes que tem ali. E nesse caso, eu já direcionei para fazer de uma maneira rápida que a gente encontre a resposta na letra B. Caso não encontre isso de uma maneira direta, há necessidade sim de fazer cálculo por cálculo, para que você consiga estar entendendo o teor de uma maneira mais generalizada da situação. Mas vocês já conseguem ter domínio para estar trabalhando com isso. Então vão com bastante calma, tranquilidade e leiam as questões com atenção, ok? Então, o que vai acontecer em detrimento disso? Dentro do contexto da avaliação, equações vocês têm, mas saber utilizar, aí vai do perfil de cada um de vocês, ok? Orientação mais uma vez, façam algumas contas antes, treinem antes, não queiram aprender a fazer isso ao longo da avaliação, porque muitas vezes pode ser um pouquinho complicado fazer isso, ok? Então, desejo a todos bons estudos, um forte abraço e nos vemos em outro momento. Até mais!